Então, o tema da nossa ministração hoje é que os planos de Deus não podem ser frustrados. Diga amém. Agora repita comigo. Repita mais forte no plural. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida? Diga amém. Então ela vai se cumprir. Se for mais de uma, elas vão se cumprir, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E o texto que vamos trabalhar hoje, Gênesis, capítulo 37, todinho. E nós vamos caminhando de 2 em 2 para ser mais rápido, porque eles são 36 versículos, mas eu só vou até o 28. Mas eu vou de 2 em 2 para a gente tentar ser rápido, e nós vamos aprender muitas coisas. Pelo menos você já aprendeu hoje que Deus de Abraão, Isaac e... Não, Jacó, peguei você. Deus de Abraão, Isaac, Jacó e... José, agora sim. O terceiro é Jacó, tá? Cronologicamente é isso, né, pai? Então vamos lá. Então vamos pegar Gênesis capítulo 37, que conta um pouco, começa a história de José. Como você aprendeu hoje, ele é o grande patriarca da Bíblia, o quarto patriarca. Em função, em importância, já era ele muito tempo. Quem foi como eu estou ainda ensinando, e qual foi a tribo mais poderosa? Judá. Porque dela saiu o príncipe, o rei dos reis. O rei Jesus Cristo. Então a tribo mais poderosa é Judá. Mas, e por que não foi Rubem, que era o primogênito? O primogênito de Rubem, quase você. Ele deitou, você já entendeu, você é adulto. Você entendeu já deitar? Diga amém. Deitou com Bila, que era uma das mulheres de Jacó. Então era uma espécie de madrasta, né? A mãe dele não, né? Porque Jacó teve 4 mulheres, você conhece a história, né? E uma delas era Bila. Bila e Zilpa, eram 2 concubinas. E Bila e Rubem profanou o templo de seu pai, e ele não escolheu ele como primogênito. E os 2 outros que vêm na sequência, vou dizer a sequência de 4 para você, tá? De ordem de idade. É Rubem, Simeão, falhou um. O quarto é Judá. Levi. Agora eu vou dizer a sequência certa. Rubem, Simeão, Levi e Judá. E por que não foi Simeão e Levi, pastor? São o segundo e o terceiro mais velho. Porque eles derramaram sangue. Daqui a pouco eu vou... Não sei se eu vou entrar, mas eu acho que eu vou entrar aí. Mas vai incomodar demais se a gente chegar aí. E o quarto, Judá. E por que foi José? Já que José foi o de filhos. Eu vou fazer outra pegadinha com você. De filhos, qual foi a ordem de José? O penúltimo. O Ivan acertou o penúltimo. Porque se dissesse que era o 11º, estava errado. Porque teve uma filha mulher, Diná, tá? Então ele foi na ordem de filhos, conta nome mulheres, ele foi o 12º da visão. Mas só macho, 11º. Mas, como Ivan falou, penúltimo. Depois dele veio Benjamim. Ok, mas sem delongas, a gente vai encostar muito na introdução, tem muita coisa para a gente aprender e esmiuçar para nós. Então vamos lá, Gênesis 37, lê 1 e 2, lê logo 1, 2 e 3. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. É o terceiro, né? Aqui foi até o segundo. Vamos para o 3 aí. Não, então deixa até o segundo mesmo, já tem muita coisa aí. Então aí já diz
a idade de José. Muito importante você aprender isso, porque ele foi vendido, né? Daqui a pouco a gente vai chegar bem rapidamente lá também. Mas quantos anos tinha José? 17 anos, a Bíblia faz questão de dizer a idade dele, e diz que ele apacentava o rebanho. Jacó, você lembra que ele era muito rico, Abraão era muito rico, Isaac é muito rico, e Jacó muito rico. Ele tinha um rebanho muito grande, tanto de gado como de ovelhas, né? E aí José apacentava, eu acredito, já que a Bíblia não diz porquê, mas já que ele apacentava com 2 irmãos mais velhos, com os filhos de Bila, não, 4 irmãos. Bila tinha 2 filhos, vou dizer hoje para você. Bila tinha as 2 concubinas de Jacó, Bila e Zilpa. Bila tinha 2 filhos e Zilpa 2 filhos. Quem são os filhos de Bila? Dan e Naftali, dos filhos de Bila. E de Zilpa era Gade e Azé. Então esses 4 irmãos mais velhos apacentavam juntamente com José, que era o mais novo, né, que Benjamim ficava em casa nesta ocasião. E por quê? Eu acho que o rebanho era tão grande que eles dividiam o rebanho, que são ia dizer, ele apacentava com os seus irmãos, né? Ele tinha mais 10 irmãos. E por que ele apacentava só com mais 4? Eu acho que o rebanho era tão grande que era dividido. Mas o certo é que ele apacentava com os irmãos. Agora nós vamos aprender, o objetivo de eu ministrar é aprender algumas coisas com José, algumas coisas com Jacó, coisas boas a gente aprende para a gente copiar e praticar. Coisas ruins a gente aprende para a gente não vivê-las, não praticá-las. Então a gente vê a primeira coisa que ele apacentava com os 2 filhos, né, das 2 concubinas, Bila e Zilpa, e ele trazia relatórios ruins. Então esses 4 irmãos dele, aí você está entendendo, todos são meio irmãos, correto? Porque é de uma mãe e de um pai. Mas José é filho de Jacó, mas não é nem de Bila nem de Zilpa. José é de Raquel, você sabe disso. Ok. E aí ele trazia os maus relatórios. Então a primeira coisa que José já se mostrava ser uma pessoa de confiança. Quando ele chegava em casa, depois da jornada, porque não era a jornada de um dia, às vezes era dias e mais dias, né? Apacentando os rebanhos. Quando ele chegava da jornada, ele ia dizer, olha, meus irmãos aí não fizeram boas coisas não, estão dando um péssimo testemunho. Eu não sei qual é esse péssimo testemunho, não sei se ele vendia o gado, os bodes, as ovelhas, os cabras, etc. Não sei se ele paquerava as mulheres, não sei. O certo é que eles tinham maus testemunhos. E quem trazia o relatório era José. Então José, de certa forma, era o homem de confiança do pai, mas ele era o dedo duro. E por ele ser o dedo duro, ele causava um certo mal-estar entre os irmãos, e os irmãos passaram a odiar José, porque ele trazia a verdade ao pai, ao conhecimento, né, do que estava acontecendo lá na jornada deles. Vamos lá, mais 2. Agora é o 3 e o 4, né? Sim. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. E quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Agora eu quero o Renato do Avivamento, diga amém. Vá lá para 2 Samuel 13, 18, deixe só no ponto, na agulha. Então vamos entender uma coisa. Os irmãos odiavam José, porque além dele ser o dedo duro da família, eu não quero ventilador hoje não, tá? O cearense está com frio.
além de ele ser o dedo duro da família, o pai o amava mais do que todos os outros irmãos, e aí dá uma desculpa tola, porque ele era filho da velhice, da mulher amada, de Raquel. Ok, tudo bem, mas isso não é desculpa. Então aprenda pais e mãe. Tem algum pai aqui, alguma mãe aqui presente? Diga amém. Quase eu não ouvi mãe aqui presente. Tem mãe, alguma mãe aqui? Diga aleluia. Tem mãe aqui não, gente? Se tem mãe aqui, diga aleluia. Agora eu vi pelo menos uma mãe. Então aprenda uma coisa: não é errado você amar mais um filho. Você só tem um. Boa é a Tânia, que só ama mais o Gabriel, só tem ele. Gabriel é o filho mais amado, do Renato da Tânia. Só tem ele. Mas se você não é como o Renato e a Tânia, tem mais de um filho, não é errado você amar mais um filho. Porque ninguém consegue dominar o coração. Mas você não pode dominar, mas você pode controlar. Você não pode deixar aparecer esse amor demasiado. Você não pode dizer, você não pode declarar: ah, eu amo mais fulano, em detrimento de cicrano. Não, você não pode fazer isso, porque como eu estou lhe falando hoje, como a Bíblia diz, a Bíblia está falando para você, Deus está falando para você, isso vai criar ódios entre os irmãos. Isso é você, ódio entre os seus filhos. Você quer isso, ódio para os seus filhos? Diga misericórdia. Então não ame mais um. Se você amar, pastor, mas eu amo, guarde para você, guarde no coração, não demonstre, porque o que Jacó fez, ele construiu, confeccionou uma túnica talá. Que era uma túnica, eu vou provar para você, que aqui eu provo. Essa túnica era para colocar aos filhos do rei. Assim se vestiam os filhos do rei, com túnica talá colorida, porque naquele tempo, hoje é muito fácil você comprar uma roupa colorida, né? Mas naquele tempo, para fazer uma roupa colorida, haja dinheiro, tá? E aí se vestiu os filhos do rei desse jeito. Daqui a pouco o Renato vai ler. E aí, quando ele fez isso, só significava que ele estava tratando ele como um príncipe. Que tem de mal tratar meus filhos como um príncipe? Nada. Mas representava também que ele que ia ser o herdeiro e o primogênito, o favorito, o herdeiro, o primogênito, e é ele que ia continuar o clã de Jacó. Diga misericórdia bem alto. Como é que agora o 12º filho, se contar todos os filhos, ou o 11º filho, se contar só os machos, vai ser agora o sucessor e vai comandar todo o clã, todas as pessoas, todos os outros filhos, todos os maiores, com exceção de Benjamim. Cria ou não cria, no mínimo, um mal-estar, sim ou não? Cria. Agora vamos ler, Renato, do Avivamento. Só confirmando, segundo Samuel 13:18. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Tá bom, solta aí. E trazia uma túnica de várias cores, porque assim se vestia as filhas do rei. Então era roupa de príncipe, de princesa. Aí está falando de princesa, mas não vamos entrar não, que aí é um BO que não acaba mais, esse BO que o Renato acabou de ler. Se você estiver curioso, depois você vai para casa. É 2 Samuel 13:18, tá? Mas não vamos nem entrar, nem beliscar nesse assunto aí. Não. Mas assim se vestia, como? De túnica talá, de manga compridas, colorida, de rei. Eu estou querendo dizer que com isso, esse meu filho é o escolhido para dar sucessão ao meu clã, à minha riqueza, o meu trono, o meu poderio, o meu governo. Era isso que significava. Mais 2. 5. José teve um sonho e os contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. 6. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive.
Mais um. Conta o sonho. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então, o primeiro sonho, já pega para o segundo, mas vou comentar. José, você conhece que ele, na Bíblia tem dois homens famosos que interpretam sonhos. Um é José, quem é o outro? Quem? Na Bíblia tinha dois homens que interpretavam sonhos. José e Daniel. Daniel. Por favor, vamos ler a Bíblia, gente. Tá? Então José, ele interpretava o sonho, mas ele era muito jovem, mas ele sonhou que ele estava com os irmãos trabalhando, né? Agora já é trigo, colhendo trigos ou cevada, outra plantação lá qualquer, e quando terminava de fazer a colheita, eles amarravam em feixe, porque vai ficar fácil de transportar, mas então era uma prática dele. Quando eles amarravam em feixe, ele sonhou que cada um tinha o seu feixe, cada um dos seus irmãos, mas o feixe dele, né, ficava em pé, e os feixes dos outros irmãos vinham e se prostrava diante do feixe de José. E José era tão inocente. Vamos à segunda lição. Aprenda uma coisa. Você vai repetir por mim. Diga assim: eu não devo compartilhar os meus sonhos com todos. Agora sou eu. Nem todo mundo vai se alegrar com os teus sonhos, com os teus projetos, com os teus planos, com o teu ideal. Ah, pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu vou fazer aquilo, eu vou... Ei, aí são os irmãos. Quem era que estava escutando o sonho? Os irmãos. E aí, lê até o outro sonho completo, vai lá, eu acho que até o 8. Agora 8 e 9. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. 9. E teve ainda outro sonho, Pode ler tudo. que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Mas, Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o respondeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e seus irmãos nos inclinaremos até o chão diante de você? aí, até aí. Então ele teve dois sonhos. Primeiro dos feixes, já expliquei. O feixe dele ficava em pé. Os outros feixes dos irmãos arrodeavam e se inclinavam. Quando ele contou o primeiro sonho, ele disse: tu achas mesmo que tu vai dominar sobre nós? Porque já era a vontade do pai, Jacó, já tinha feito a túnica que representava o domínio, a primogenitura que viria sobre José. E aí ele vem um sonho e diz: tu acha mesmo que tu vai dominar sobre nós, rapaz? Né? Aí ele tem outro sonho. Pela idade, ele é tão inocente, mas você já tem mais de 17 anos, diga amém. Então, se você já tem mais de 17 anos, não seja ingênuo. Nem todos aqueles que vão ouvir teus sonhos, eu não estou falando de sonho que você sonha dormindo não, tá? Estou falando de sonho de projeto de vida, de planejamento, de aspirações, o que você pretende ser, o que você almeja. E está errado? Claro que não. Você deve sim, mas nem todo mundo está preparado para ouvir os teus sonhos. Nem todo mundo está preparado para se alegrar com a tua vitória, com a tua conquista. Muita gente talvez não vão te odiar, mas vão fazer as orações contrárias. Diga misericórdia. E ele tem outro sonho. Ele tem outro sonho que agora envolve pai e mãe. Ele tem outro sonho que é sol
e Lua, Sol pai, Lua mãe, só que a mãe dele legítima já havia morrido, que era Raquel, então subtende-se que quem falou foi o pai, né? Na interpretação, então subtende-se que essa outra mãe aí talvez fosse Lia, né? Que é a segunda mulher mesmo de Jacó. E aí ele sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Aí até Jacó disse: tu está querendo dizer que eu e tua mãe e teus irmãos vão se prostrar diante de ti até o chão? Esse se prostrar até o chão, você se prostrava para reis, autoridades. Aí, mas a Bíblia diz, acho que é a sequência daqui a pouco, mas daqui a pouco eu vou logo falar, mas Jacó guardava isso no coração. Então vamos aprender com Jacó. Onde é que você tem que guardar? Diga no coração. Então guarde no coração, não compartilhe, não saia falando para todo mundo, não. Ou fale com a pessoa que você tem certeza que lhe ama, que quer o seu bem e vai se alegrar na tua vitória. A tua vitória vai ser a vitória dela. Com essas pessoas você compartilha. Mas hoje nós estamos aprendendo que os próprios irmãos o odiavam mais ainda, porque ele ganhou a túnica, ele era o predileto do pai, e ele contava os sonhos, dizendo que ele ia dominar sobre todos e sobre tudo. Diga misericórdia. Mas aprenda. Nós estamos aprendendo com Jacó que não devemos ter predileção por um filho em detrimento de outro, ou pelo menos não podemos demonstrar isso, embora não seja errado. E estamos aprendendo com José, por ser ingênuo, saia contando para todo mundo o que Deus falava com ele, porque ele tinha sonho de revelação. E esse sonho do trigo se cumpriu? Sim, vou lhe provar. Você quer que eu prove? Diga amém. Quando deu uma grande fome lá em Canaã, e disseram que no Egito tinha alimento, eis que vão. Benjamim ficou, olha como se cumpriu literal. Benjamim ficou, e eis que os irmãos foram para o Egito atrás de comida, trigo. Chegando lá, não conheceram José. Quem comandava tudo lá? José. Depois de Faraó, era a segunda autoridade, era uma espécie de primeiro-ministro. Ele que mandava em tudo. Claro que aconteceu várias situações que não vamos entrar hoje aqui, não daria tempo. Mas aí, o que acontece? Eles vão e se prostram diante de José. José podia dizer: você lembra daquele sonho que ele não falou isso não, tá? Já por minha conta. Você lembra daquele sonho que eu contei para vocês? Aqui, ó, se cumprindo hoje. Depois de trocentos anos. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus não podem o quê? Serem frustrados. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Diga amém. Vai se cumprir. Não sei quando, não sei como, mas vai se cumprir. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí, até Jacó falou isso para ele, mas Jacó guardava no coração o que José falava para ele. Vamos avançar. 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Mais um. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Então, os irmãos foram apacentar. Desta feita, José não foi, a Bíblia não diz porque não foi também, tá? Mas podemos conjecturar. Como ele vivia falando mal dos irmãos, talvez o pai disse: não vai hoje não, deixa eles ir lá. Ele foi a Siquém, diga Siquém. Siquém aconteceu um episódio muito complicado, que eu vou dar uma palhinha. Você que quer aprender da Bíblia, quer crescer espiritualmente, leia em casa. Você quer crescer espiritualmente, você quer aprender na Bíblia, diga amém bem forte. Amém. Mais forte você quer mesmo. Amém.
Então leia em casa essa história de Siquém, porque é uma história bem interessante. Eis que o príncipe da cidade, por nome Siquém, Siquém é um território. Você viu que eles foram apacentar em Siquém, que ficava a cerca de 80 quilômetros da onde ele estava em Hebrom, tá? Eles saíram fugidos de Siquém, vou já dizer por que eles saíram fugidos de Siquém. Eles moravam em Siquém, e o príncipe da terra, por nome Siquém, filho do rei Amon, se enamorou pela filha deles. Já citei o nome da filha e irmã dele. Como é o nome dela? Falei hoje, como é o nome das irmãs dele? Da única irmã? Isso mesmo, todo mundo lembra. Diná. Diga Diná. Diga Diná. É uma das filhas de Jacó. Não esqueça isso. Então o cara foi e estuprou Diná. Quando ele a estuprou, quem estuprou? Siquém, príncipe da terra de Siquém, filho do rei Amon. Quando ele estuprou Diná, aí que foram tomar satisfação, disse, não é o caso, ele estava apaixonado. Acho que era uma judia bem bonitinha. Aí ele, não, eu caso, não tem problema. Aí disse, tu casa, mas é assim. Olha o que eles fizeram. Os dois irmãos dela mais velhos, na sequência, era o segundo e o terceiro. É Rubem, Simeão e, já falei hoje, Levi. Simeão e Levi eram irmãos de sangue de Diná. Todo mundo é filho de Jacó, mas filho de mães diferentes. Então eles são filhos da segunda mulher, tá? Lia. Ok. Quando ele soube, ele disse, não, mas não é assim, gente. Os moradores de Siquém, eles moravam lá. Não é assim. É que nós judeus, nós temos uma tradição. Todos nós fazemos a circuncisão. Só quem não sabe o que é circuncisão, diga misericórdia bem alto. Você pergunta em casa para o pai, tá? Seu pai tem que saber. Se ele não souber, ele pergunta de mim. Então, circuncisão, mas eu vou falar bem assim, de leve, sem entrar muito. Tem uma parte do membro masculino e você corta uma coisa, tipo uma operação, é como se fosse a operação de fimose hoje. Não posso falar mais do que isso, senão fica meio... Foi até o YouTube me cortar aí. Ok. E aí, ele disse, tem que fazer essa operação aí de fimose? Então não tem problema. A gente faz. O cara queria casar mesmo, o cara era príncipe, né? Convenceu o pai dele, Amon, que era o rei. Todos os machos aqui vamos fazer a operação de fimose. Sabe como era a faca naquele tempo? Diga como era a faca naquele tempo, pastor. Como é que era o bisturi? Me pergunte. Como era o bisturi? Pergunte. Feito de pedra. Agora você mexer naquela área lá, delicada com a pedra, para cortar e arrancar lá aquela parte lá, que não podemos entrar, né? Pergunta do pai, quem não sabe. E aí, a Bíblia que fala, tá? No terceiro dia, eles estavam bem inflamados, machucados. Estavam que não, um pouco pela minha conta, estavam que não podia nem se mexer, estavam que não podia nem ficar em pé, estavam que não podia nem andar. Eis que vem Simeão, qual é o outro irmão? Rubem. Não. Levi. Eis que vem Simeão e Levi e matam a espada toda a geração de macho de Siquém. Propôs uma proposta mentirosa, não chegou ao ouvido de Jacó. Jacó, como ficou sabendo, saíram fugidos de Siquém até eles foram para Hebrom, que ficava a cerca de 80 quilômetros. Agora eles estão fazendo o processo inverso. Talvez, como eles moraram em Siquém, talvez eles viram que lá tinha um pasto muito bom. Isso é conjectura, talvez. Moravam, conheciam o terreno. Então eles foram pastar lá em Siquém. Quando eles foram pastar lá em Siquém, agora vamos lá, mais 2 ou 3 para a gente
Correu 13. um pouco. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém? Venha enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Vai. ele disse: Ora, vai, vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Ok. Vamos contar um pouco. Daqui a pouco eu vou pedir só para te encontrar pontos-chave, porque senão se a gente for comentar tudinho vai ficar muito grande. Ok. Então José foi até Siquém, ver como estavam os irmãos. É muito razoável, talvez, esse temor de Jacó, porque foi em Siquém que aconteceu o que, gente, que eu acabei de contar? Que aconteceu o massacre. Diga, em Siquém aconteceu massacre, onde Simeão e Levi matou toda a população de macho daquela terra e fugiram. Mas ou porque talvez restaram poucos homens, ou porque ele se garantiu, eu não sei. Sei que eles foram pastar, levar o gado para Siquém. E Jacó, talvez preocupado, lembrando talvez do episódio, já fazia muitos anos, mandou José, para ver como estão teus irmãos lá em Siquém. E José diz, eis-me aqui, pronto. Uma viagem de 80 quilômetros, naquele tempo, era uma viagem muito perigosa. Porque naquele tempo tinha muitos bichos, feras, muito comum você encontrar pelo caminho. A Bíblia fala de leão, serpentes, e por aí vai, outros mais. Tudo que não presta lá, escorpiões, que talvez em 80 quilômetros, não sei se a pessoa chega. Se bem que ele é novo, 17 anos, não sei se ele consegue chegar numa paulada só, ou se ele tem que dormir, fazer um pernoite em algum lugar, não sei. Ok, eu sei que ele vai. Aí eu vou contar um pouco a história, quero que o Ivan encontre só quando ele não, ele vai ler corrido, vai ficar mais fácil. Quando ele vai chegando lá em Siquém, eis que os irmãos, talvez porque lá a pastagem não estava boa, não sei, a Bíblia não conta. Ele sai e vão para Dotã. Dotã, quem quer aprender Bíblia, Dotã é a terra natal do profeta Eliseu, tá? Só para ilustrar isso. Ok, aí eles vão para Dotã, que fica mais ou menos 27 quilômetros. Então ele deu uma pernada de 80 quilômetros, 80 mais 27, 107. É daqui para Figueiredo a pé, tá? Mais ou menos. E aí ele vai para Dotã. Quando ele vai chegando em Dotã, eis que o irmão o conhece ele de longe. Aí me ajude aqui a ministrar. Por que os irmãos conheceram José de longe? Pela túnica. Oi? Caso da roupa, a túnica está lá de várias cores, que quem se vestia era os príncipes daquele tempo. De longe eles viram o irmão. E eles disseram, lá vem o sonhador. Lá vem o homem que sonha muito. Agora deu uma corrida aí, eu vou... Você lê uns 5 ou 6, aí eu dou uma pausinha e tu vou comentando bem rapidinho. Amém. 15. E achou um homem porque... Não, pula essa parte aí. Pula uns 2, vai, lê. 16. Ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles se apacentam. E disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador mor.
Vinde, pois, agora materno-lo, e lançamo-no numa dessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então, de longe, ele viu José por causa da roupa que chamava atenção e causava tanto ciúme, né? E ele disse, lá vem o sonhador mor. Você que é talvez da modernidade, mas na aeronáutica ainda tem na aeronáutica ainda tem o mor. Lá ainda tem o taifeiro mor, o sargento mor, tudo mor. O que é? Mor é maior. Então, em outras traduções do hebraico, o mestre dos sonhos, o senhor dos sonhos, tudo isso significa o que eles falaram para ele. Aí disse, vamos pegá-lo quando ele chegar aqui, nós vamos jogá-lo numa cova e vamos ver em que vai dar os seus sonhos. Quando José chegou, eu vou sozinho agora, obrigado. Primeira coisa que eles fazem é tirar a túnica. Tiram a roupa de José, a túnica do ciúme, a túnica do ódio. Eles arrancam a túnica de José e jogam ele numa cisterna, numa cova, em outras traduções. Cisterna é tão somente um poço, tá? Cisterna é um lugar para colocar água. Condomínio mais chique, tem cisterna. Porque quando a cisterna é no térreo, né? Quando a água chega da rua, joga dentro da cisterna ou do poço da cisterna, depois ele pega uma bomba e joga lá no meu caso. Joga lá para o 8º andar e lá tem uma caixa d'água e depois distribui. Só estou querendo mostrar que é uma cisterna. Então eles cavavam muita cisterna porque era região de deserto. Então tinha várias cisternas. E essa cisterna estava vazia. Aí eles tiraram a roupa do ciúme, jogaram José em uma cova, em uma cisterna e planejaram matá-lo. Rubem, que era o primogênito, e ele talvez com culpa na consciência, porque Rubem se deitou com uma das mulheres de Jacó, se deitara anteriormente com Bila, e aí por isso que ele perdeu a primogenitura, com certeza ele perdeu a moral com o pai, aí ele queria em segredo deixar ele numa cisterna, depois ele pegava José e levava para o pai. Mas e eles jogaram José na cisterna e foram se alimentar, foram fazer uma refeição. Olha como eles eram maus. E aí a Bíblia diz, não vamos ver, em Gênesis 41, alguma coisa, quando eles chegam lá com José, e José agora, segunda pessoa no Egito, governador, primeiro-ministro, José começou a dar uma cutucada neles no começo, aí eles diziam entre si, só que eles falavam em hebraico, só que José entendia hebraico, vocês eram irmãos dele. Diz, rapaz, isso está acontecendo a gente por aquele mal que a gente fez a José. Porque tu lembra que quando ele estava na cisterna, ele implorava, ele pedia, claro, muito razoável. Se tu joga o teu irmão mais novo num buraco e tu fica comendo, não está nem aí, é claro que ele vai gritar lá de baixo, me tira daqui, me ajuda, faz isso comigo não. Sim ou não, gente? Isso está escrito em Gênesis 41 em diante lá. E aí, tu via como ele clamava e a gente não teve misericórdia. E agora por isso está ocasionando esse mal, porque José estava maltratando ele lá no Egito. Ok. E aí, só que Judá viu, lá que vem, os planos de Deus não podem o quê? Ser frustrado. Eis que vinha uma caravana de ismaelitas ou medianitas, né? Que eram compradores. Aí Judá tem a ideia. Não é a ideia de Judá. É a ideia que Deus
colocou, porque Deus tinha que trazer um escape, um livramento. Aí Judá disse, pô, que nos adianta matar o nosso irmão e derramar sangue dele? Ele é nosso irmão. Vamos vendê-lo, que além da gente não matar, não derramar sangue, a gente ainda vai ganhar um cascalho aí, um trocado, né? E vendeu ele por 20 ciclos, ou peças de prata. Vendeu e você conhece a história, não vamos adiantar mais. Ele foi levado, essa caravana de ismaelitas ou midianitas, e até o Egito. Lá no Egito, ele podia vender José para qualquer pessoa, porque era um escravo. Mas eles venderam justamente para Potifar, que era o comandante da guarda de Faraó. É Deus mexendo os pauzinhos. Por isso que o pastor Augusto Nicodemos diz assim, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A responsabilidade humana deles era matar José, mas Deus mexeu os pauzinhos de tal forma que eles continuaram muito mal, vendendo, fazendo muito mal, mas Deus ia lá na frente mexendo os tabuleiros. E José já estava lá na casa de Faraó, para outro dia, quem sabe eu ministre aqui e veja como Deus fez o livramento. Mas tem uma coisa, já estou caminhando para o final. Ele é vendido, né? Levo lá, é vendido para Potifar, ele fica lá no Egito. Ok, para outro dia a gente continua. E acaba aí o 37. Mas uma coisa que acontece, diga assim, eu quero ouvir uma boa ironia, diga. Ou também a lei da semeadura acontecendo na vida de Jacó. Porque anos antes, eis que Jacó, ainda solteiro, o que é que ele faz? Ele pega, mata um, bode, presta atenção, se liga aqui. Ele mata um bode para oferecer para o pai Isaque, veste, pega os pelos do bode e bota no corpo dele, faz o guisado para o pai, veste a roupa de Esaú e se passa por Esaú para ganhar a primogenitura. Mas ele enganou o seu pai. Eis que os seus filhos agora pegam um bode, matam o bode, melo, ensopo, a túnica famosa, está lá, de manga comprida e colorida, no sangue do bode, e envio, nem sequer tem coragem de ir lá, envio, como eles eram ricos, acho que eles tinham um faz-tudo lá, um operário, sei lá, manda uma pessoa, ou um escravo, naquele tempo era comum, José foi vendido como escravo, era comum ter escravo, manda uma pessoa levar o pai deles, e olha como eles dizem, porque o certo é dizer, vê se isso aí não é a túnica do teu filho, nosso irmão, mas diz só assim, encontramos essa túnica melada de sangue, vê e reconhece se não é a túnica do teu filho, não fala nem um momento nosso irmão. E Jacó vê a túnica manchada de sangue, conhecia que foi ele que mandou confeccionar, ele que mandou fazer, e viu, e ele disse, e ele mesmo disse, vai ver uma fera despedaçou José. Agora eu vou descer ao cemitério a cães em tristeza. E diz que ele chorou tanto que ninguém consolava, nem as mulheres, nem os filhos, nem a filha, ninguém consolava porque José, ele amava José, mas do jeito que ele enganou o seu pai, ele foi enganado pelos seus filhos. E lá na frente a gente sabe que, né, deu tudo certo para José, passou poucas e boas, tá?
José foi vendido aos 17 anos, como você viu no começo da história. Só aos 30 anos que ele é levantado ali como governador, primeiro-ministro, segunda pessoa de todo o reino do Egito. Mas eu quero ensinar uma coisa para você hoje. Agora eu quero mexer com você. Estou na conclusão já, tá? Quero mexer com você que talvez na vida você vai dizer assim: pastor, eu me identifiquei. Talvez eu seja um outro José. Eu não fui enganado talvez pelos meus irmãos, não. Mas talvez, ou foi pelo um dos meus irmãos, ou pelo meu tio, meu primo, meu sócio. Eu não sei. Só sei que você foi enganado. E você chegou nesta noite para ouvir uma palavra bem antiga que você já ouviu. Mas agora eu quero fazer em você uma cura interior. Quem entrou aqui, pastor? Eu estou meio zoado da minha alma. Pastor, a minha alma está meio confusa. Pastor, a minha alma precisa de uma cura. Você está precisando de uma cura? Quem está, diga aleluia. Vou fazer uma cura com você. Você quer aprender com José a cura? Primeiro eu vou ver o texto Renato de novo, vou usar o Renato de novo. Usar no bom sentido. Quando eu uso o Ivan e o Renato é no bom sentido, tá? Vou usar como instrumento de Deus para trazer a palavra. Renato do Avivamento, encontra aí 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 2 e 3. Quando estiver no ponto, eu vou conversando aqui. 1 Crônicas, capítulo 5, 2 e 3. Se você estiver anotando aí, que é muito importante, mas vai estar gravado no YouTube. Eu falei no início, quem é o primogênito depois, o patriarca, depois de Jacó, quem é que eu falei? José. Mas eu falar não é tão chato? Não era bom se estivesse na Bíblia, sim ou não? Vou lhe mostrar na Bíblia. Eu não. É o Renato que vai estar incumbido de... Vamos fazer bonito? Quem pode colocar aí no telão aí para você? Já está? Já está no telão. Estão valendo aí, mas não... Deixa eu comentar, né? Então, o que acontece? José foi vendido para o Egito. Quando ele foi levantado como primeiro-ministro, ele se casou. E diga uma coisa, só para os casados agora. Diga todo casado. Todo casado prospera. Diga amém. Amém. Todo casado prospera. Tá? Podia ministrar, mas hoje não é rei de casar. A gente já aprendeu muito sobre casar esses dias. Mas todo casado prospera. Porque eu digo por quê. Ok. Quando ele se casou, ele teve 2 filhos. Como é o nome dos 2 filhos dele? Nome dos 2 filhos de José, os únicos. Manassés é o mais velho. E, isso mesmo, Efraim. Diga Manassés. Manassés significa, diga comigo. Diga comigo, você quer ser curado? Manassés significa trazer esquecimento do meu passado ou das minhas dores ruins. Diga amém, aleluia, e aplauda ao Senhor. É muito razoável quando um pai só tem 2 filhos, ele chamar muito o nome do filho, sim ou não? Raine, você chama muito Raikli? Chama muito Rian? Sim. Então José chamava muito Manassés? Sim ou não? Toda vez que ele dizia, Manassés, vem cá, né, hoje, vai comprar o pão, Manassés, né? Manassés, Manassés, Manassés. Ele estava dizendo, Deus me fez esquecer o tempo da minha dor, o tempo do meu sofrimento. Deus me fez esquecer o meu passado. Aplauda mesmo o Senhor. Está doendo a sua alma, está com dificuldade, está sentindo
Traga alguma coisa que te faça esquecer. Não fique remoendo o passado, não. Manassés significa Deus me fez esquecer o meu passado, a minha dor, o meu sofrimento, o dia que meus irmãos me venderam, me jogaram numa cisterna, me venderam como escravo, me humilharam. Eu não sei qual foi a humilhação que você passou, só sei dizer que você deve esquecer. Traga o esquecimento, traga a memória do esquecimento, como várias vezes ao dia. Como é que o crente traz? Orando. Senhor, isso está doendo. Senhor, isso está machucando. Senhor, isso foi terrível. Senhor, meu sócio, eu era rico. Meu sócio me enganou. Meu sócio me roubou. Senhor, meus irmãos. Senhor, meu primo. Senhor, eu não sei qual é a tua dor. Mas traga o esquecimento. Mas diga o segundo filho. Não, diga o segundo filho. Segundo filho. Como é o nome do segundo filho? Significa, diga. Significa. Deus me fez prosperar. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Primeiro filho, Deus me fez esquecer do meu passado, do meu sofrimento. Segundo filho, Deus me fez prosperar nessa nova terra. Abra a sua mão para receber. Aplauda mesmo ao Senhor. Deus vai te fazer prosperar onde você está, onde você estiver. Chame a existência a prosperidade, porque todas as vezes que ele chamava Efraim, ele estava dizendo: Deus me fez prosperar nesse novo tempo. Deus vai te fazer prosperar nesse novo tempo. Diga glória a Deus, aleluia, amém. Aleluia! Mas qual é o texto que eu falei que está aí em cima? 1 Crônicas 5, 2, 2 e 3. Então leia bem bonito, Renato, bem forte. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Repete aí, a primogenitura foi de quem? De José. Calma que tem mais. Porque Judá foi poderoso. Não, repete. 2 e o 3, Renato. Repetiu 2 novamente. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu... Não, então só tem mesmo. Aí está citando só os filhos, tá? Ok, eu já expliquei para você porque que não foi os 3 primeiros, né? Judá, ele diz assim, Judá foi poderoso. Claro que veio o Messias de Judá. Mas a primogenitura foi de quem? Agora aprenda uma coisa. Só está na Bíblia se você procurar muito. Quando Jacó já ia morrer. O pai sempre morre primeiro que os filhos, né? Essa é a ordem natural. Quando Jacó já ia morrer, ele chamou todos os filhos. Ele já estava no Egito, tá? Você conhece a história? Não vou entrar na história. Ele foi abençoar todos os filhos. Quando ele chegou em José, ele abençoou José, mas chamou os filhos. Chamou quem? Quem é os filhos de José? Chamou Manassés e Efraim. E eis que ele troca as mãos. Manassés é o primogênito, mas ele colocou a mão direita sobre Efraim, a mão esquerda sobre Manassés. José disse: não é assim, pai. Manassés é o mais velho. Disse: não, mas vai ser assim. Manassés vai ser poderoso, mas Efraim, toda a descendência vai vir sobre Efraim. E aí, ele pede, preste bem atenção, Jacó pede os 2 filhos de José para ele. E quando você estuda agora as 12 tribos, tem 2 tribos que saiu naquele tempo, saiu de linha. Quem foi? A primeira foi José, porque passou a herança dele para quem? Efraim e Manassés. Ok. E o outro foi Levi.
porque os levitas não têm direito à herança. Então, no lugar dos levitas e no lugar de José, ele colocou Efraim e Manassés, para se cumprir. Quero que você já vá ficando em pé, que eu quero que você aplaude. Para se cumprir que os primogênitos terão direito à herança dobrada. Todos tiveram direito a uma tribo, mas José teve direito a 2 tribos, a tribo de Efraim e Manassés. Aplauda ao Senhor e vamos orar. Mas agora, quando você quiser orar, você vai orar assim: eu oro agora ao Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e José. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, meu Deus. Obrigado, porque já estava na Bíblia, 1 Crônicas 5, 2 e 3. Mas até eu, meu Deus, que já li a Bíblia mais umas 23 vezes, passou despercebido, meu Deus. Muitas vezes eu pensava que era Judá, o primogênito, pela importância, como a Bíblia faz questão de exaltar Judá. A tribo de Judá foi poderosa, foi a maior, foi mais que mais cresceu, foi dela que veio o Messias, mas a primogenitura, o legado, a herança dobrada de Jacó, no terceiro patriarca, caiu sobre José. Muito obrigado, Senhor, porque Deus, por isso que a Bíblia diz que os planos do homem não são igual aos planos de Deus. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mesmo que o mundo conspire, como no caso hoje os irmãos se levantaram para matar, para vender, para enterrar seus sonhos, para jogar literalmente num poço, numa cova, numa cisterna. Mas Deus disse: sou eu, o Deus Todo-Poderoso que está no perfeito controle de todas as coisas, e entre todas as coisas está a minha vida, e está a sua vida, e ao tempo de Deus todas as coisas são perfeitas e formosas, e o plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, não pode ser frustrado. Está passando por adversidade, está passando por dificuldade, aprenda com José, aprenda a esquecer esse passado doloroso e creia no futuro. Você tem um futuro abençoado, porque o seu futuro está em Cristo, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Faça como Paulo em Filipenses 3,13, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás fica, e avanço para aquela que estão diante de mim, para o alvo, para Jesus, como prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avance, conquiste, cresça, seja abençoado. Deus tem um projeto para a sua vida, projeto de bênção, projeto de vitória, projeto de conquista, um projeto maravilhoso, escrito pela mão dele, e a seu tempo vai se cumprir. Eu quero te abençoar nesta noite, eu quero te abençoar com cura interior, com cura do teu passado, com esquecimento do teu passado, com as bênçãos de Deus, com a prosperidade do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, que repousa sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Muito obrigado por essas lições maravilhosas. Obrigado porque nós, os teus filhos, jamais seremos envergonhados. E tudo isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você concorda, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Vamos louvar o Senhor. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova,